Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre o empate do Flamengo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Goiás 1-1 e agora vai fazer a partida de volta contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E o Sormani mesmo se exaltou falando que o Dorival Júnior salvou o ano do Flamengo, que o Flamengo praticamente estava com o ano perdido com o Paulo Souza e o Dorival Júnior chegou e salvou o ano do Flamengo. O Flamengo está praticamente na final está praticamente virtualmente na final da Copa do Brasil, porque basta apenas administrar a vantagem que tem que chega. Já está na final da Libertadores e o Sormani falou que estão culpando o Dorival Júnior pelo empate que aconteceu no Campeonato Brasileiro, mas o Dorival Júnior salvou o ano do Flamengo. Então é isso que nós vamos reagir, vamos analisar aqui no nosso canal. Mas antes, nação, explode o dedo no like se você acredita que o Flamengo vai vencer o São Paulo lá no Maracanã, e também já coloca o seu palpite aqui embaixo nos comentários. Escreva também de qual cidade, estado, país você está assistindo nosso vídeo, dando aquela vibração pro nosso Flamengo. Então bora reagir, créditos ou deixa ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Ser um goleiro ou zagueiro, o Léo tem todo o direito de chegar antes do goleiro e cabecear. Claro. Ponto. Terceiro, se o goleiro foi mole no lance, como foi o Tadeu, e ele falhou, ele jogou a bola em cima do Léo. Gol do Flamengo. Eu acho que até... Não há discussão. Se ele tentasse dar um soco na bola, talvez a bola batesse no Léo, entendeu? O Léo foi muito rápido. Sim, o Léo foi rápido. Foi muito rápido. Se ele tenta dar um soco, entendeu? Ele talvez teria feito pênalti no Léo. Ou algo assim. Mas foi gol normal, legítimo. Agora, a torcida do Flamengo não ficou satisfeita com o resultado, nem com as escolhas. Fala pra torcida do Flamengo torcer meia hora pro Santos. Porque há uma reclamação de que o Flamengo largou o Campeonato Brasileiro. Largou, o Dorival voltou. Eu não vou responder isso. Não, você vai responder? Não, a gente tá falando uma pessoa que acompanha o futebol. Diga, o que você fez aí nesse jogo? O número de jogos absurdos, e isso aí a gente já não vai mais falar a respeito, porque eu acho que isso tem desgastado muito e minado a capacidade das equipes de restabelecerem as suas equipes principais. A prova disso, São Paulo hoje jogou com uma equipe totalmente modificada. Palmeiras, na rodada anterior, jogou com uma equipe totalmente modificada. Quer dizer, será que nós estávamos errados esse período todo que nós assim o fizemos? Aí exigiram a equipe principal contra o Ceará. Se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana? Será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida? Então é por isso que eu questiono muito e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso. Eu gostaria de ter uma equipe sempre atuando em todas as partidas, mas com essa loucura que são as nossas competições, impossível de fazê-lo. Em respeito ao torcedor, eu tento colocar a melhor equipe possível em campo, sempre em condições de poder dar uma resposta. Até porque a grande maioria dos jogadores tem entrado sempre, ainda que não iniciem as partidas principais. Vamos ver o que temos aí de informação para a gente começar esse debate. Olha, os últimos três jogos do Flamengo no Brasileiro e nas Copas, o resultado em cada um deles, né? No Campeonato Brasileiro, 1 vitória e 2 empates. E nas Copas, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. O número de gols marcados também é bem mais alto. Não dá pra gente dizer que não existe o priorizar. Existe. Sim. Tá claro que está priorizando o que tem pelos mata-matas, porque é o caminho mais rápido aos títulos. Acho que até na Copa do Brasil também é mais rápido e mais arriscado. Eu concordo com você. E é essa a bronca do torcedor do Flamengo, porque ele olha e ele fala assim, bom, então se não ganhar as Copas vai ser igual ao ano passado? Abriu mão do Brasileiro? Mas abriu mão do Brasileiro ou vocês conseguem entender o que diz o Dorival? Não abriu. Eu acho que assim, o Dorival tem muita razão, que é o discurso que a maioria dos técnicos que tem um pouquinho de inteligência aqui no Brasil colocam a cada semana, né? Rogério, Abel, Vitor Pereira e etc. Que são os caras que cobram melhoria no calendário e sabem dessa loucura que é jogar aqui no Brasil. Dorival tem razão. Porém, a gente tem que também olhar o outro viés. Desses outros técnicos, o único que tem uma condição de ter um time reserva tão forte ou muito mais forte do que os rivais, se não na condição igual do principal, mas um baita de um time, é o Flamengo, que investiu para isso. O Flamengo, corretamente, usou 25 milhões de euros nessa temporada para modificar
o panorama de elenco e fazer com que a equipe entrasse em campo, mediante também ter um técnico competente, de estar nas 3 frentes. E isso ele conseguiu. E, por enquanto, tem feito, mesmo que a distância agora seja ruim para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Porque se você pega a escalação de tudo bem, se o Santos não jogasse, tem o Diego Alves. Tudo bem, não é o goleiro mais dos sonhos do Flamengo, mas ainda é um cara respeitável. Mateuzinho, para muita gente até ontem era melhor que o Rodinei. Aí você tem o Davi Luiz e o Léo Pereira, a zaga titular. Se não jogasse Davi Luiz e Léo Pereira, você tem Fabrício Bruno e Pablo, que é uma ótima zaga. Inclusive o Fabrício Bruno, para muita gente, deveria ser titular do Flamengo. Ayrton Lucas, para muita gente, um lateral que, se não tá no mesmo nível do Felipe Luiz, mas já vi, né, pedindo demais o Ayrton no time titular. Fábio Sormani é um exemplo. Thiago Maia, é ruim? Não, não é ruim, muito pelo contrário. Vidal, dispensa apresentação. Everton Ribeiro, selecionável. Marinho, Everton Cebolinha e o Vitor Hugo, que é o jovem. Então, assim, é um time extremamente capaz de disputar a competição. E ainda assim, se não jogar o Everton Ribeiro, você pode ter uma outra opção de recuar o Vitor Hugo, de tentar colocar um Pedro ali à frente ou um Gabriel ali à frente, enfim, né? E você começa a fazer mesclas de jogadores com baita de um time. Assim, entendeu? Sabe o que eu acho? Esse assunto já cansou, entendeu? Cansou. Estão enchendo o saco do Dorival por um negócio que não existe, gente. Não existe. Ele pegou o time na 14ª colocação. Levou ao segundo... A 15 pontos o líder. Aqui, exatamente. Ele fez o que pôde. Não dá. Parem de encher o saco do Dorival com essa história de Campeonato Brasileiro, gente. Eu também acho. Estão aporrinhando a vida dele. Deixa ele se concentrar na Copa do Brasil. Deixa ele se concentrar na Copa Libertadores 3 jogos para ganhar 2 títulos. Exatamente. Antes da chegada do Dorival, ninguém imaginava que o Flamengo pudesse chegar onde chegou. Estar numa final da Campeonato da Libertadores, brigando para ganhar a Copa do Brasil. E tá ali em segundo, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Pô, estão enchendo o saco do cara por um negócio que não existe. Não foi ele que colocou o Flamengo nessa situação. Chega! Que coisa chata! Não dá, não depende só do Flamengo mais. O Palmeiras ganhou do Juventude. O próximo jogo do Palmeiras é com o Santos, no ar. Contra o Santos. Cansada? Tranquilo. Vou falar assim, você sabe que é moleza. Então, gente, como é que você vai exigir do cara aí que ele desgaste o elenco dele numa competição que não depende só dele? Ele tem que torcer pro outro perder. E não é uma vez só. São 3 rodadas. Tenha dó, pô. Acho que a grande questão é... Eu concordo com você, tá? Eu acho que tudo bem ele fazer escolhas nesse momento. Acho que a grande questão aí é que aumentou o número de pontos, né? Em vez de continuar mantendo a esperança de um brasileiro. Dani, que vá pra 15. Tem isso. O Flamengo foi campeão em 2019 com o JJ com 16 pontos à frente de Santos e Palmeiras terminaram juntos. Só ficou na frente porque são de uma vitória a mais. Não, só pra fazer justiça e trazer um outro ponto aqui pra debate. Acho que o time de exatamente, estão bagunçando um ambiente. Pô, aqui, o Flamengo tá na final da Libertadores. Deixa o cara trabalhar em paz. Do que você lembra em 2019? Do 4-0 na última rodada. Falava isso pra caramba. Do que você lembra do Flamengo em 2019? É do título da Libertadores. Ele Exato, ganhou o brasileiro na rabeira. Não, acho se ele inverte tudo... É daquele final de semana. O final de semana. Mas o título do final Flamengo de semana foi a Libertadores. Exato. O Flamengo de 2019 é lembrado pelo quê? Pela Libertadores. Que era o sonho da torcida. Sim, claro. Mas muito mais. Muito, se você perguntar pra todo flamenguista o que o Flamengo ganhou em 2019, a primeira coisa que ele vai falar é pelo que ele jogou, claro. Sob o comando do Jesus. E a Libertadores? Jogando assim, ganhou 2 títulos. Sim, mas ele a Libertadores... Muito torcedor do Flamengo talvez até nem vai confundir o brasileiro com a Copa do Brasil. Todo o debate de 2019 não é pelo título. Vamos exagerar também. Então vamos trazer... Nem fazer feira. Peraí, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu voltar pra cá. Não, vamos voltar pra 2022 aqui, porque acho que tem um ponto aqui pra gente debater. E aí vai no que você tá falando do Dorival. O Dorival, ele coloca um time extremamente competitivo. Talvez tenha faltado uma referência de ataque nesse Flamengo pra jogar contra o Goiás da maneira que o Goiás joga, e aí é onde ele não tinha escolha, porque ele não tinha nem Pedro, os dois suspensos, nem Gabriel. E o Lázaro foi vendido. Muito bem lembrado. Eu acho entendeu?
Eu acho que tem uma situação, eu concordo com o Sormani que... Mas é que não adianta. Quando a gente chega na segunda-feira, Palmeiras ganhou, Flamengo empatou, o debate é que os dois melhores times, a diferença aumentou ali. Eu entendo o debate. A minha situação é... O papo pra mim era lá atrás. Eu falei isso depois do jogo contra o Ceará, tinha falado lá contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, o Flamengo explicitou. Deixou muito claro, escancarou qual era o foco dele. E aí não é certo ou errado. O Dorival também está tentando mudar de patamar enquanto treinador. O Flamengo também está tentando nos garantir o grande título, porque ano passado não teve. E assim, o que o Facinca falou, passando pelo São Paulo, você tem 2 jogos para ser campeão da Copa do Brasil e você tem agora um jogo para ser campeão da Libertadores. É natural, o caminho está mais curto. E se o Flamengo está mais distante do Campeonato Brasileiro, não é culpa dele, do Dorival. Lógico, tudo bem. Só que houve uma opção. Não cai um braço. Como é que você brinca? Não cai um braço falar isso. Não cai, houve uma opção. E tá bom, nem todo mundo consegue jogar 3 competições. Os grandes times da Europa, quando ganham tríplice coroa, não é porque manteve uma o vez foco. também a Divide. É o time A na competição, o time B na Copa. Isso aí, tá isso é mais factível pro Bayern, Não vamos que nada de braçada Agora, o que eu acho na Alemanha. Dá para discutir, foi o que eu falei semana passada, se vocês discordaram, mas tinha debate como você entra no campeonato minuto. Agora tá posto que a prioridade é Copa. O Flamengo é um time de Copas esse ano e vai com o pé embaixo nas Copas, porque a diferença tá aumentando. E outra coisa, porque o Palmeiras é líder e porque ontem o Goiás jogou muito bem, gente. O Goiás jogou muito bem ontem. Sim. Não é o Jair Ventura só bota 10 atrás da linha da bola pra marcar. Não. O time do Jair Ventura hoje sabe fazer com a bola. O gol que sai, 2 ataques antes já tinha acontecido a mesma coisa. O Flamengo tirou, o Flamengo salvou, a bola foi pra fora, a bola desviou a zaga e saiu o gol. Sabe? A parede do Pedro Raul, a finalização chegando pelo corredor, isso eu acho que o Dorival tem que olhar. E do outro lado, o que aconteceu? O Dorival tentou espelhar uma formação, mais ou menos um losango. O Vitor Hugo, que nem pisava na área, nem fazia a função do Arrascaeta, e tá tudo bem, não funciona. Você não tem Pedro, você não tem Gabriel, você vendeu o Lázaro. E ele fala, ele é questionado, poderia botar o Mateusão? Poderia, mas ele ainda não tem a rodagem para profissional para começar um jogo. E ele admitiu, ele tratou isso, sabe, muito abertamente na coletiva. Eu acho que, assim, dá para entender o debate, Sormani. O Palmeiras ganhou, o Flamengo empatou. Mas não é isso que vai problematizar o ambiente do Flamengo, tinha que ir com foco, bota tudo... Não era o caso. Tem um mata-mata quarta-feira que tem jogo. Só falar. Pode falar. Toda entrevista coletiva vem esse assunto. É natural. Chato. Natural. É isso. Eu ia falar o seguinte, mas essas pessoas, quando o Flamengo ganhou com o time reserva, falaram o quê? Que era o melhor de todos. Melhor até do que o titular. Só que é aquela história, nem sempre você vai conseguir jogar bem. Tem um time de adversário que te estuda, tem o dia que você acorda com o pé direito. O Cebolinha jogou bem ontem? O Marinho jogou bem ontem? Isso que eu ia falar, nem ele, nem o Marinho, né? Então, assim, o ataque era Marinho, Everton, né, Cebolinha e Vitor Hugo. A responsabilidade é de quem para decidir? O Marinho e o Cebolinha. Lógico. Eles jogaram bem? Não conseguiram jogar. Agora, é o hábito que nós temos, né? Olha pra camisa, pro peso, pra estrutura e fala assim, pô, vai entrar e vai ganhar fácil. Não vai. O Goiás, e ainda mais tendo como característica do seu treinador, né? O Jair nunca foi referência de um time que ataca. Se você fala dos bons trabalhos do Jair, você fala um time bem fechado, organizado defensivamente, é um time que para você ganhar você tem que correr, porque ele vai montar um time para se defender e tal, tanto que é difícil de ele ser contratado e olhado de outra forma, né? Porque quando precisou mudar, teve dificuldades. Então ele ficou com essa característica. Como é que ele leva o Corinthians à final da Copa do Brasil? Lá atrás. Lá atrás. Acho que foi no jogo, teve um chute no gol só. É característica. O Goiás havia jogado contra o Santos, tinha feito um bom jogo. Tinha feito um bom jogo. Nos últimos 10 jogos, o Goiás só perdeu 2. Sim, tinha feito um bom jogo. Só que assim, nós tiramos um pouco essa responsabilidade, porque a gente joga tudo para cima do Flamengo e não vê a qualidade nos outros, não vê o trabalho, o mérito dos outros. As pessoas esquecem, do outro lado existem pais de família, do outro lado existem pessoas responsáveis, pessoas que estudam. O futebol hoje, a frase que o Prates mais gosta de falar, né? Qual? Infelizmente o Prates não está aqui, mas... melhor ainda, ele não está para se defender. O futebol não tem mais bobo, né? Não tem mais bobo. Toda hora ele manda pra mim no WhatsApp. Toda hora ele manda isso, tem no grupo e tal. E você insiste que o Santos é bobo, não é? Então, assim, É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.